Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Seja muito bem-vindo ao episódio número 71 do podcast Aprender e Ensinar. E como a gente já sabe, nós estamos aqui com um campeão de presença no podcast Aprender e Ensinar. Eu, mais uma vez, capturei o meu amigo filósofo e besterólogo intelectual, o senhor Rogério Pena, para conversar com a gente. Oi, Rogério, como você está? Oi, Ana. Eu tô bem, tô cansado, né? Fim de semestre, mas tô bem. Amanhã falta Nossa. um mês para as férias. Não, um mês não. São 20 dias para as férias. O meu falta Aguardando mais. ansiosamente. Mas tô bem, tô bem. Os alunos E não têm bem noção, né? idiota. Os alunos não têm muita noção de que eles estão cansados, mas a gente também já está no osso, né? Quando Ó, chega no junho. meu caso, eles têm noção, porque eu falo, sabe? Nossa, gente, vocês não imaginam quanto que eu tô cansado. E eles sabem que eu dou aula de manhã, de tarde e de noite, né? E aí eles falam, não sei como é que você aguenta, professor. Eles chamam dívida. É o nome do que faz a gente aguentar. Contas, boletos. Boleto. Aí eu falo para eles, né? Vocês precisam ser como os boletos, né? Porque os boletos sempre vencem. Exato. Bem, essa vida de boleto é a vida de todo mundo, né? Ai, Mas vamos lembrar do começo do semestre, daquele período feliz em que eu e você, a gente estava conseguindo ler livros, discutir verdade. livros no WhatsApp. E esse ano a gente leu... eu li 2, né? Você deve estar pela metade do segundo, eu acho. Eu tô pela metade do segundo. Mas, Eu gente, tô pela deixa metade do segundo porque começaram as provas, eu... e aí eu também sou universitário, né? Eu sou professor e sou aluno universitário, tô no meu semestre final da universidade, então eu também tô nessa pegadinha aí de entregar TCC. Entreguei TCC, tô respirando, esperando a nota sair agora, mas mesmo assim ainda é loucura, né? Relatório de estágio, que ainda tem que entregar, não entreguei relatório de estágio. Aí Gente, estamos aí Rogério respirando por aparelhos. Rogério é professor, leciona, dá aula nos 3 períodos do dia. Ele é universitário, né? Vocês viram ele falando? Faço pedagogia. E também está prestando um processo seletivo para pós-graduação estrito. Ai, Então, assim, verdade mesmo. Tem prova dia 26. aí, ó, não sei como é que... Não dava para ler mais mesmo. É isso aí, vamos esperar as férias para a gente terminar o segundo livro. Tem Mas a prova dia gente... 26 de junho, prova seletiva aí, primeira fase. Espero que passe. Então, gente, quem está ouvindo a gente, por favor, inclua nas suas preces os Por pensamentos favor, por positivos. favor, por favor. Toda a energia positiva para mim no dia 26, porque esse episódio eu acho que sai antes do dia 26 de junho. Sai. Então, por favor, toda a energia positiva que você puder me dar, eu preciso dessa energia. Boa. Agora a gente tem uma corrente Rogério no estrito. Uma corrente cósmica agora. Vamos contar para o pessoal, então, coisas que a gente leu no livro Como o Cérebro Cria, o Poder da Esse livro Criatividade foi Humana para Transformar o Mundo, que, assim, eu comprei esse livro achando que ele ia ser mais um livro de criatividade e, assim, foi muito, muito incrível. Eu não conseguia esse livro é parar de incrível. ler. E você também, né? Eu acho que a gente leu ele em 2 semanas, né? Foi. Em 15 Quem que dias a gente achou? leu Foi esse livro. você ou fui eu que achei esse livro? Foi Fui eu você, que né? achei, comprei, falei dele, e você falou assim, comprei. Falei, então vamos ler junto? Aí Foi. a gente leu junto. Os juntos. Porque, inclusive, né, pouco eu tenho esse livro aqui, né, Somos Todos Criativos, do Ken Robinson, que é o cara que me
trouxe para esse universo de pensar criatividade, né? E aí depois, quando eu achei esse livro aqui, que já fazia um tempo já que eu estava querendo comprar ele, esse livro ele é muito diferente do Ken Robinson. O Ken Robinson está discutindo outra coisa, né? Ele está discutindo sobre mesmo essa educação que a gente recebe, né, e tal. Uhum. E aí, quando eu li esse livro, Como o Cérebro Cria, nossa, meu cérebro explodiu, assim. É. Eu já estava construindo, né? Já estava escrevendo um treinamento, um curso de criatividade, até a partir de uma conversa nossa, né? É. Que a gente tinha conversado e você falou assim: nossa, todo livro que eu como de criatividade não ensina nada prático, fala de criatividade, mas todos estão falando a mesma coisa. Eu falei assim, aí acho que foi até você que falou para mim, faz alguma coisa nesse sentido? Foi. Aí eu comecei realmente a pensar sobre isso e fiz um esqueminha, chamei o pessoal para um dia para mostrar o esqueleto, né, daquilo que eu tinha pensado. Veio o Mauro, veio a Priscila, veio a Cíntia Júlia. Ah, e eu assim. acho que a Júlia também. É. A Júlia também. Então vieram os 4, eu mostrei para eles algumas ideias ali, eles deram as suas contribuições, né, falaram, e aí a gente começou a ler esse livro. Logo Foi. depois, assim, que eu fiz, a gente começou a ler esse livro. E, nossa, assim, expandiu muito a minha cabeça no sentido de como que a criatividade funciona mesmo dentro da nossa cabeça, no sentido mais neurocientífico mesmo E da prático, coisa, né? né? E prático, e E prático. prático. É. E não só dentro do ponto de vista da arte, né? O livro, eu acho, gosto dele, que ele mostra diferentes lugares, né? Que a gente pensa criatividade, a gente pensa, eu não sou artista. Por que eu vou querer ser criativo? Eu não escrevo livro, eu não sou ator, eu não canto, não sou autor de música, não sou compositor. Para que eu preciso? Não pinto. Para que eu É. preciso ser criativo? Eu não preciso ser criativo. A E aí gente esse não livro, somos ele, das artes. ele traz assim uma coisa que nossa, lógico, né, o Ken Robinson tá falando dessa coisa da criatividade na própria vida e tudo mais, mas o cara vai mostrando coisas do dia a dia, você fala, não é possível, não é possível, É. e aí a cabeça vai aí eu sou apaixonado por esse livro também. Eu acho que eu leria ele, tipo o filme que eu assisto 50 vezes, esse livro eu acho que eu Dá para releria ler de ele, novo. nossa, todo dia eu acho que dá para pegar ele e ler ele inteiro. Ó, mas deixa eu só. Passar sempre várias 2 semanas lendo ele. É, eu vou até voltar um passo atrás, porque é verdade, né? Assim, faz um tempo que eu fiquei curiosa a respeito dessa coisa do processo de criatividade. Aconteceu muito lá no meio da pandemia, quando eu conheci o Murilo Gun, e ele tinha Uhum. liberado um curso dele, O e curso ele dele de falava criatividade. Eu isso, e fiz ele esse curso falava dele. muito disso, né? De que todos nós naturalmente somos criativos e tal. E ele mencionou alguns livros neste curso. Eu Uhum. curiosa com isso, né? Há quem diga que eu sou uma pessoa que invento moda, como assim, com um tom inclusive pejorativo, né? As pessoas às vezes falam isso. E eu falei assim: eu queria entender isso um pouco melhor, porque eu acredito que quando você está ensinando as pessoas aquilo que é básico, né? Eu sou uma professora de área mais básica do curso, a gente fala de disciplina pré-profissionalizante, Uhum. docinesiologia. Fica muito longe da aplicação, mas ali na cinesiologia tem uma série de fundamentos importantes para a gente poder criar coisas, criar exercício, criar técnica, criar dispositivos. Então, eu queria entender o processo de criatividade para ver se eu consigo estimular isso nos meus alunos a partir desse conhecimento básico. E comecei a ler coisas que o Murilo tinha recomendado. E foi quando a gente conversou e eu falei, eu já li uns 3, 4 livros de criatividade, depois eu posso até deixar na descrição do vídeo os livros que eu li. E falei assim, assim, no fim, acaba que é tudo meio parecido, eles falam que é natural, não sei o quê, falam um Uhum. pouco da história deles, né, desses autores, dessas pessoas com relação ao processo criativo deles, mas de fato não tem nada ali que eu conseguiria fazer para exercitar a minha criatividade. E aí eu falei, Rogério, você devia fazer um curso disso. E Foi. aí você Aí eu começou a comecei a pensar, pensar isso. Faz uns 3 meses, eu acho. por aí, acho que foi fevereiro, março. Se você não está convencido de que criatividade é importante para o seu trabalho, para a sua vida, para Continua os seus ouvindo esse episódio. estudos,
Se você não está convencido de que esse podcast é para você, tenha certeza que neste momento esta falta de convencimento é justamente aquilo que você precisa para ficar com a gente aqui até o final do episódio, porque a Exatamente, para gente quer entender, né? comentar, Para a gente quer entender o que é comentar, isso. a gente quer comentar por que é importante à luz deste livro e por que ele é importante quando a gente está falando de estudantes, professores e na nossa vida profissional de forma geral, né? Profissional, porque eu já tenho como crença, vamos dizer assim, que o improviso devia ser para todo mundo. Todo mundo devia, em algum momento da educação, aprender sobre os princípios do improviso. E depois, foi inclusive o improviso que me levou a estudar criatividade. E aí, estudar sobre criatividade. E aí, nesse processo, eu percebo, né? Percebi, o Ken Robinson foi um desses que abriu esse olhar nesse sentido, de quanto o nosso modelo de escola, especialmente no Brasil, e o Ken Robinson está falando de um modelo inglês, e o quanto que o nosso modelo no Brasil é um modelo que limita a educação, que limita a criatividade, mesmo dentro dos documentos oficiais, no caso da BNCC, está escrito lá como uma das 10 competências básicas à criatividade. Fórum Econômico Mundial também dizendo que é uma das 10 habilidades dos profissionais que serão mais requisitados no futuro breve. Sim. E aí, de novo, né, para quem às vezes perde o senso prático. Se você é pesquisador, tem alguns pesquisadores que escutam a gente e às vezes acha que está faltando ideia para novos projetos. Se você é um clínico, a gente tem muito fisioterapeuta escutando a gente, e fala assim, ai, mas eu vou fazer de novo esse exercício, né? É sempre esse exercício. Fica aí, escuta um pouco. Se você é um estudante e está, inclusive, pensando, né, na importância que tem o processo de aprendizado, como é que você vai usar essas informações no futuro, fica aqui, escuta a gente, porque a gente já vai começar soltando uma bomba neurofisiológica, que é aquela coisa, né? O Murilo fala muito, Rogério, nós naturalmente somos criativos, a gente inventou soluções, a roda, isso, aquilo, e é engraçado que parece que, então tudo que era importante já foi criado. Mas uma coisa que ele mostra neste livro para gente é a questão de que o ser humano é um dos poucos que tem capacidade imaginativa. Então, o cérebro do ser humano é, na natureza, o único que a gente sabe que é capaz de criar suposições e cenários e histórias no seu processamento cerebral. O resto do mundo vive o mundo concreto, enquanto que a gente tem, quer dizer, é inato ser imaginativo de coisas que não estão no mundo real. Para mim, logo no começo do livro, eu falei assim, nossa, olha isso, cara, isso quebra qualquer objeção, né? Não vem com esse papo de que eu não sou criativo. O Ken Robinson também escreve isso no livro, né? Tanto que o título do livro, Somos Todos Criativos, é justamente para ir contra essa objeção de que um grupo, inclusive todo livro está escrito isso, até me corrija se eu estiver errado. Todo livro está dizendo que todos nós somos criativos, todos nós nascemos assim. Quando a gente era criança, a gente pensava e depois a gente não é um grupo especial. Criatividade não é de um grupo especial. Criatividade não é dom. Criatividade não é de uma casta. Criatividade não é para escolhidos. Então, todo livro ou todo curso de criatividade fala sobre isso. E eu também falo isso, né? Eu também começo falando isso. Porque, mesmo a gente falando, as pessoas ainda insistem que, nossa, eu não vou conseguir fazer. Porque, olha, você é muito criativo. Você é muito criativo. Nossa, você viu o trabalho do outro? Nossa, que criativo. Eu não consigo fazer aquilo. E aí entra muita coisa do próprio improviso, no sentido de que eu não tenho que ser como o outro, né? É o que eu estou fazendo aqui agora, né? Então, e aí a questão da criatividade é essa também. Ser criativo não é ser como o outro, é ser você. É a própria descoberta de quem você é, daquilo quem você é, do que você gosta, o que representa você,
quando você apresentar, quando você fizer, quando você mostrar, as pessoas vão ver você naquilo ali. Então, a criatividade também parte dessa descoberta de si, e E que essa autenticidade. descoberta, exatamente, essa descoberta de si é uma descoberta do outro também. É. É uma viagem que é de dentro para fora e de fora para dentro, né? Ela é uma via de mão dupla, essa questão da criatividade, porque para mim, pelo menos, isso acontece dentro da minha cabeça, acontece isso. Entender que eu sou criativo não implica em mim achar que eu sou melhor do que o outro. Não, porque todos temos a mesma capacidade Exatamente. imaginativa. E isso pode acontecer às vezes, né? A pessoa É, assumir essa posição, eu sou muito incrível, e acaba tendo essa arrogância de menosprezar o outro. Por isso que ela é uma viagem de mão dupla aí, né? é. E a criatividade, eu pelo menos consigo fazer esse paralelo. Eu acho que eu falei isso para você numa das conversas que a gente teve no WhatsApp, que como que a criatividade e a empatia estão conectadas. Sim, As duas estão conectadas. Para eu ser criativo, eu preciso da empatia. Não tem como ser criativo sem ser empatia. E não a empatia da internet, não a empatia é, do senso comum, não. A empatia real mesmo, a é. empatia, conhecimento de causa, a empatia olhar para o outro e ver o outro, né? Saber quem Tolerância. conhecer, exatamente, conhecer esse outro, ver esse outro, entender esse outro. Então, para mim, fica. Aí, quando a gente lê esse livro e ele está falando disso, e aí, nesse livro, conta a história, né, daquela moça que é jornalista, e que se veste de idosa para entender, designer, aliás, que É. ela se veste de idosa para entender como um idoso Vive. vive e se relaciona com o espaço que ele tá, e aí ela coloca coisas que realmente limitam as suas ações, limitam a sua fala, limitam o seu movimento, e aí ela faz isso e ela começa a criar designs para essas pessoas. A indústria diz para ela, olha, não é isso que a gente faz, a gente faz móveis que são assim. E aí ela vai e ela começa um movimento que hoje você tem aí os móveis tal, que são ergonômicos, né? Que pensam Uhum. nas funcionalidades, que pensam nas pessoas, mas porque ela teve essa empatia de olhar para as pessoas idosas e falar, como é que um idoso se relaciona com abrir a porta da geladeira? E eu queria, nesse momento, aproveitar, porque, de novo, né, como tem muito fisioterapeuta por aqui, olha só que, olha o que o Rogério está contando. Se você se coloca numa situação empática de tentar é, vivenciar do ponto de vista físico, disfuncional, aquilo que o seu paciente também vive, é mais fácil você ter ideias para criar alternativas para esse paciente. Então, às vezes, aquele exercício que a gente prescreve e que parece fácil de fazer, porque está num protocolo, porque todo mundo recomenda, para aquele paciente em especial que você está atendendo, ele não vai funcionar bem, porque essa pessoa tem uma dificuldade diferente das outras. Então, ao empatizar, analisando mais de perto essa dificuldade, você é capaz de criar uma variação de um exercício original que é importante, que precisa ser feito, mas que se adapta melhor a essa pessoa. E veja, é um exemplo basicão de criatividade dentro da fisioterapia, porque a gente toda hora está fazendo alguma adaptação para ajudar os nossos pacientes, né? E até como professor, né? Se o Também. professor ele é empático com seus alunos, ele procura entender como que aquele processo de aprendizagem acontece com aquele aluno, para que aquele aluno possa entender melhor. Porque existe uma distância de gerações, né? Eu sou 15 anos distante dos meus alunos. Uhum. Talvez se eu for para a universidade, talvez menos. Talvez eu tenha aluno da minha idade que entra na universidade, não sei. Eu Mas tenho. ainda assim, mas ainda assim, ele tem a minha idade, mas ele não sou eu, ele é outra pessoa. Ele tem a sua história, né? Ele tem as suas experiências, ele tem o que ele já viveu, ele tem as suas prerrogativas, né? Então eu preciso pensar como que essa pessoa aprende e entender como. Primeiro a gente precisa entender como que as pessoas aprendem, de modo geral.
para depois eu tentar entender como que esse indivíduo que tá na minha frente aprende. É. Quando eu penso isso, daí eu vou pensar avaliação. Ah, mas é que quando eu fazia a prova, não importa quando você fazia a prova. Agora que importa. Quando a gente estava falando, né, do modelo de prova que você aplicou uma vez, duas, e aí não saiu tão legal quanto o primeiro. Aí eu lembrei de uma outra coisa que esse livro tem, que ele fala muito da coisa da nossa fisiologia, né? Que Uhum. a inovação é um requisito e que a nossa mente, ela deixa de perceber as coisas quando elas são extremamente monótonas. Então, imagina Ela uma coisa, busca, a o nosso novidade. cérebro busca, ele quer a rotina, mas ele também quer a novidade. Isso. Ele E quer a aí, rotina, mas não quer a rotina por muito tempo. Ele quer isso. a novidade também. Ele precisa de novidades para despertar mais atenção. Então, Uhum. coisas que são repetidas de maneira sistemática, mesmo que elas sejam, num primeiro momento, super interessantes, inovadoras, arará, se você repete totalmente, isso acaba. Qualquer professor que levou, por exemplo, o semestre todo tentando fazer uma estratégia de ensino igual para todas as aulas, vai reparar que na primeira vez tem um engajamento, na segunda tem outro Uhum. e outro e outro, e vai caindo. E Sim. aí tem uma frase ótima, que eu acho que também ajuda as pessoas que têm dificuldade de pensar em coisas criativas para fazer nos diferentes ambientes que a gente interage, que é o seguinte: com previsibilidade demais, não prestamos atenção. Com surpresa demais, ficamos desorientados. Então, que a criatividade do dia a dia da vida da gente não precisa ser nada assim altamente disruptivo, perturbador, a ponto de desfocar do objetivo daquilo, né? Uhum. Tudo que eu já vi sobre criatividade, os autores sempre falam sobre que algo original, até o Adam Grant, que algo original, que ele escreve aquele livro, né, Originais, algo Aham. original não é algo que nasce do nada, né? A gente fica esperando criar coisas que nunca existiram. Mas essa ideia original, ela parte de coisas que já existem, né? Então, Também. são coisas que estão aí e que a gente faz alguma coisa para que elas tenham, apareça algo novo, né, disso. Eu gosto muito do Keith Johnston quando ele fala no improviso, que ele é o nosso papa do improviso, né, vamos dizer assim. O Keith Johnston fala, quando você for criar uma cena, seja óbvio para que você se conecte com o público. Tem outra Seja frase óbvio ótima. para que você se conecte com o público. Esse, Fala. esse livro tem uma frase ótima sobre isso, né? E, de novo, aquela coisa de que criatividade não é nada tão extraordinário quanto as pessoas imaginam. Ele diz assim, ó, a piada só funciona porque o cérebro sempre tenta prever o que vai acontecer. Então, você está contando uma história e a pessoa está imaginando um final, um desfecho, um andamento. E a piada tem justamente esse negócio do pegar a pessoa de surpresa, que, de É a novo, quebra de expectativa. isso, a quebra de expectativa, que de novo tem a ver com empatia, e é muito louco isso, como essas coisas se conversam, porque você precisa entender o que aquele público ou aquela pessoa está esperando de desfecho. E você tem E que colocar ela dentro do que você está dizendo. E isso, você tem que colocar ela dentro da sua premissa. e Porque criar daí nessa quando você coloca ela piada, dentro da sua premissa, ela fala assim: ai, nossa, ele vai para tal lugar. Aí de vai, repente você vai para outro. Aí você dá ali um cavalinho de pau ali. Aí a isso, pessoa fala: nossa, não tem nada a ver. E aí ela é onde vem o riso. O riso está é, nessa quebra de expectativa, de você carregar a pessoa junto com você na sua história, trazer ela com você na sua premissa ali, no seu setup, e depois você vai com o punch é. lá. E aí o punch é essa quebra de expectativa. Eu queria pegar esse ponto, porque a próxima vez que as pessoas que estão escutando a gente elas forem pegas rindo de algo engraçado, num Reels, numa piada mesmo, que elas lembrem que elas só estão se divertindo com aquilo, porque elas criaram na cabeça delas um desfecho que Sim, foi contraposto ou foi inesperado
vindo desse interlocutor que está fazendo a piada. Então, quando você está rindo de uma piada, é porque você criou um universo na sua cabeça. Todos somos criativos. A gente cria o tempo Absolutamente. inteiro, né? O tempo inteiro a gente está criando. Você vai conhecer alguém, né? Você foi lá e dá o match no Tinder com a pessoa. Na sua cabeça você cria toda uma expectativa de quem é aquela pessoa, que pode se concretizar quando você conhece, como pode te decepcionar quando você conhecer a pessoa. Nossa, a pessoa não era nada daquilo que eu esperava. E aí, não, tô decepcionado. Mas por quê? Porque você criou todo um universo dentro da sua cabeça, já tinha 3 filhos, uma casa na praia, uma casa no É, campo, e estava pagando a hipoteca de outra casa. E aí, quando você conhece a pessoa, não é nada daquilo que você construiu, né? Então, é. E aí é tem aí, essa esse é um frase processo tal. criativo. Isso é um processo criativo. Pode achar que não, mas é um processo criativo. Estou Sim, imaginando, estou criando, estou, é. né, processando todo um universo a partir daquilo que eu faço, né? Então, quando o filme, por exemplo, vou assistir um filme, e eu sei eu consigo prever o filme fica desinteressante. Toda Fica sem vez que graça. vai acontecendo, vai acontecer isso agora. Vai acontecer isso agora. Vai acontecer isso agora. E sempre acontece o que eu penso. Pô, esse filme chato. Hum. Agora eu tô assistindo um filme. Nossa, fulano é que é o assassino. Fulano é que é o criminoso. Fulano é que é não sei o quê. E aí você chega no final e é outra coisa. O Sexto Sentido faz isso. Os Agatha Outros. Christie. Nossa, Os Outros é um filme que quando acabou eu falei, não, Nossa, total. Quem isso não que assistiu, esse é o assista os final. outros. Não, É. assista, pelo amor de Deus. E E aí você aquele, fala, Os Sete nossa, Sentidos? Não, como é que é aquele do Bruce Willis também, Sexto que ele vai Pecado, vendo as coisas vermelhas? Sexto Sentido. Sexto Sentido. Sexto Esse é Sentido. outro também que tem um plot Nossa, twist violento no livro. violento, violento. O cara, inclusive o diretor, né, o indiano lá, ele tem essa coisa, né, de fazer isso nos filmes. Ele fala, É, não é possível, não é possível isso. Eu é, assisti um ele filme é esses ótimo. dias, a série da Netflix não, a série da Amazon, chama Citadel. Eu assisti ela, É. e ela também tem uma coisa, tipo assim, começa a história, você fala, nossa, os dois são mocinhos. Aí depois acontece a história, você fala, nossa, fulano é que é o vilão. No final da história, você vê que o vilão é outra Parece pessoa que novela você... das 8. A Ó, novela das oito aqui é tem bem uma frase previsível. para Eu não isso, ó. assisto novela mais. Eu também não. Graças à nossa arquitetura neural improvisadora, podemos entrelaçar histórias e remodelar tudo à nossa volta. Então, até vou fazer um stop assim nesse episódio para dizer que criatividade, improviso, imaginação, empatia, essas coisas todas se conversam em algum momento dessas coisas, elas estão ligadas de alguma forma. E o nosso Elas estão cérebro orbitando. e o nosso cérebro, Elas estão ele é orbitando. imaginativo e improvisador. Ele cria cenários e é por isso que a gente naturalmente é inovador ou criativo e faz coisas novas. Muito É o que eu lindo sempre falo, isso. né? Que a gente improvisa o tempo inteiro, né? Desde a hora que você acorda, você começa a improvisar. Você só não sabe disso, né? Você toma É. consciência de que a própria existência é improviso e que você precisa estar preparado para isso, tomar consciência daqueles que são princípios do improviso teatral. E quando você começa a tomar consciência disso, faz você mais presente na própria existência mesmo. A mesma coisa é a questão da criatividade, né? Então você começa a buscar soluções, porque a criatividade é isso, né? Uhum. São soluções para problemas, falar, resumindo em uma frase que ainda é reduzida, né? Mas a criatividade é você criar soluções para problemas, mas que você está buscando soluções novas, né? Coisas novas. Às vezes você precisa, e às vezes até são soluções provisórias, que você precisa pensar um pouco mais, elaborar um pouco mais, mas provisoriamente isso aqui dá conta. E aí você começa a buscar outras soluções para aquilo, né? Então É. você começa a pegar a própria questão da ciência, né? Quando aparece uma doença tipo o Covid, que medicamento que a gente vai usar? Não tem nenhum medicamento para isso. Aí você começa a pensar medicamentos e testar esses medicamentos para ver qual vai funcionar. E começa Então, por ó, esse medicamentos que da já existem. que existem. já existem. Ó, vamos usar isso aqui, vamos ver. Não deu certo. E esse aqui?
Ó, a gente precisa de um não sei o quê, e tal. E aí vai testando. É, Então, fizeram a vacina muito rápido. Lógico, fizeram. A gente tem uma tecnologia para produzir vacina. Mas o vírus, olha, o vírus ele é parecido com esse vírus aqui. Se a gente usar a mesma técnica que a gente usou para esse específico, será que dá certo? Aí vai e usa a mesma técnica, produz uma outra coisa, uma outra vacina a partir de algo que já estava ali. Né? Não é uma coisa que assim, agora eu preciso aqui sair do nada e não, surgir. Não, não vai. Você vai pegar a partir do que já tem ali, né? Do que é, já existe, do que da técnica que existe, de repente até criar uma nova técnica, mas a partir da técnica que já existe, né? A própria questão da fisioterapia é o Pilates, né? O cara lá, não. o Joseph Pilates, lá, nem sei se esse é o nome dele. É Joseph. É Joseph? Olha só, É. acertei. O Pilates, ele Você tá ele tá muito lá vendo a galera, fisioterapêutico. é muito fisioterapeuta. Eu fiz Pilates. Eu sei. Então, o cara, e aí eu sei que ele criou isso no contexto da guerra, né? No Foi. contexto de guerra. Você tá vendo gente lá, não sei o que e tal. Pô, esse pessoal precisa se exercitar. O que esse pessoal vai fazer? O que eles têm? Ah, eles têm isso, eles têm isso, eles têm isso, eles têm isso. Vamos usar isso aqui? Aí vai e É. usa isso aqui. A Cíntia fez uma postagem esses dias falando sobre isso, sobre a questão da mesa. Ah, o que você faz com a mesa? E aí era do grupo lá que ela faz parte, e aí lá falava da questão do ambiente, o que você pode usar quanto fisioterapeuta para poder A fazer o Cíntia, seu paciente, assim, a Cíntia que ele tá falando se chama Cíntia Lopes. O arroba isso. dela acho que é arroba Cíntia Lopes mesmo. E ela esteve num episódio especial de podcast aqui do Fizinho Ortopedia que chama Na Estrada. Foi um episódio comemorando a volta E, dos eventos presenciais. Ela tá lá. Se você nunca ouviu a Cíntia, eu recomendo que você siga ela, porque ela dá muitas orientações interessantíssimas e criativas no. fisioterapeuta também. E ela é físio também, exato. E agora também Acho. professora e tal. Então, assim, É, ela fala sobre essa coisa de como é que você usa o espaço, né? Ela fez eu não sei se foi ela que fez a publicação, se foi ela que escreveu, mas é do grupo que ela faz parte. E aí ela usou o exemplo da mesa para dizer, olha, né, como é que você usa a mesa? E aí, por quê? Porque é o ambiente que você tem. Daí o cara do Pilates não vai, não cria uma técnica que hoje todo mundo quer fazer uhum, com cama de hospital, né? Ah, tem aqui a cama do hospital, tem um elástico e uma cama do hospital. Ah, então vamos fazer exercício com isso aí. A galera hoje faz Pilates e paga caro para fazer Pilates. para ir para aquela maca Ah, lá, pendurada. é, exatamente. E aí da onde que ele tirou isso? Ele não tirou do nada, ele tirou do que ele tinha e o que ele tem. Ele tem isso. Então até o que o que eu te falei, né? Inclusive pensar mesmo isso, né? Quando você foi fazer aquela palestra, que você falou assim, tô com um bloqueio criativo aqui, eu não sei o que Lembra? fazer, eu não sei o que eu faço. Aí eu falei assim, olha, lembra daquele cara que estava lá, ele descobriu que se ele lavasse a mão quando ele saísse lá, mexesse com os pacientes que tinham morrido, saísse do necrotério lá, ele Aham. lavasse a mão e fosse fazer o parto, parava de morrer criança? Lembra desse cara que se só lavar a mão já resolvia o problema ou um problema da medicina? Então, esse cara aí, ele fez uma coisa simples, né? O que você está É, fazendo? Não é propor uma coisa simples também? Que era até o seu trabalho, né? Você não é. está propondo uma outra coisa diferente, simples? Você não está no mesmo contexto que ele? As pessoas podem olhar e falar assim, ah, não, você está maluca. É o mesmo Você contexto. Ele me, falou, porque ele só você falou me isso, lave a mão, gente. recomendou. Eu lembro que você me recomendou o seguinte, Ana, qual é a principal mensagem da sua apresentação? Eu falei assim, é mostrar que o tratamento é mais simples do que as pessoas pensam. Eu falei assim, Uhum. não tinha aquela história, o cara só lavou a mão? É um paralelo, não é? Você falou assim, busque um paralelo com a mensagem Alguém, principal. até o que eu te falei foi assim, quem fez a mesma coisa que você? É, Que começou uma coisa nova, que as pessoas não deram crédito e que era super simples. é, Quem começou também uma coisa nova, que era super simples e que as pessoas não deram crédito? Foi o cara que, gente, lava a mão que o paciente para de morrer. Aí, uma vez, você está falando besteira, o médico tem que estar sujo de sangue para mostrar que é um bom médico. É o mesmo papo do mecânico, tem que estar sujo de graxa para mostrar que ele é bom. é. E eu queria dizer que a gente acabou de dar um plot twist aqui no episódio, e a gente foi da parte em que o nosso cérebro, ele todo é projetado, programado para nós sermos imaginativos, criativos,
E a gente já começou a mencionar exemplos práticos de como fazer coisas inovadoras e criativas. Quando a gente falou da vacina, da gente começar daquilo que a gente já conhece, dos procedimentos que a gente já tinha, comparando o COVID com outros micro-organismos que a gente já tinha controlado via vacina, a gente está falando de combinar coisas, né, que são semelhantes. Nesse exemplo que você está falando da orientação que você deu para a minha palestra, a gente está falando de procurar universos paralelos. E aqui nesse livro, né, Rô, ele fala o seguinte, ele fala que a gente tem uma estrutura de criar coisas novas, baseadas naquilo que a gente já sabe. Eu achei muito interessante, inclusive ele cita o caso de uma ilustradora de tirinhas de um jornal que era super criativa, e um dia ela tem um problema fisiológico, neurológico, e ela perde a memória passada dela, e aí ela não consegue mais ser criativa. Então ele fala, né, de como a gente precisa ter repertório para criar as coisas. E aí ele diz o seguinte, o negócio da criatividade tem a ver com você interligar suas experiências e sintetizar com coisas novas. E diz também que as pessoas que são ditas criativas, quando as pessoas perguntam para elas como foi que elas fizeram algo, elas se sentem um pouco culpadas, porque para elas é um processo natural a coisa do misturar, dobrar e entortar as coisas, que são os 3 verbos que ele fala assim, ó, se você fizer misturas, entortamentos e dobrar, né, as coisas, você vai ser mais criativo. São esses 3 mesmo? Quebras. Quebrar, Quebrar, misturar, entortar. entortar e misturar. Até eu tenho usado muito isso, né? Coloquei isso até no meu Instagram esses dias. Até mesmo para divulgar, né, um curso, o curso que eu estou preparando, eu coloquei esses 3, eu só mudei o entortar para dobrar. Para dobrar, né? Porque eu vejo que é muito próximo até essa coisa de você dobrar a realidade, né? E o repertório é extremamente importante mesmo. Essa moça, ela perde a memória de longo prazo dela, ela só tem memória de curto prazo, né? E aí ela deixa de ser capaz de criar coisas, uma pessoa que sempre criou, ganhou prêmios, e aí ela perde essa capacidade porque a memória dela, aquilo que está guardado em longo prazo, toda a experiência de vida dela, está perdida, né? Está esquecida. E aí ela não consegue pensar coisa nova, porque é justamente você pegar experiências, pegar coisas, pegar lugares, pegar situações, referências, conectar elas para você poder pensar uma coisa nova, né? Para você poder pensar uma história, para você poder pensar um tratamento, para você poder pensar uma resposta, para você poder pensar um outro jeito de fazer. Eu queria que a gente tentasse se esforçar para dar um exemplo de cada um, mas eu só queria antes comentar que quem for pegar para ler esse livro vai ficar muito surpreso com a capacidade desse autor de mostrar isso na arte, de forma geral, nas ciências, nas pesquisas, esses três verbos que ele diz que estão associados ao nosso processo de mudança, de transformação, de criatividade. Ele consegue mostrar os 3 verbos nas artes, na pesquisa, na ciência e em inovações criativas que são invisíveis, segundo ele, coisas que foram melhoradas e que a gente nem está sabendo que está no universo, que está acontecendo, né? Às vezes um fluxo de trabalho, às vezes um processamento digital, coisas que não ficam visíveis aos olhos, mas que são coisas que foram modificadas e que transformaram o jeito que a gente vive hoje. Então, assim, se você pegar para ler o livro, você vai ficar impressionado como a leitura é fluida, como ele vai e volta nesses exemplos o tempo todo. E você fala, Ele usa cara, muitas imagens, né? Ele usa tem muitas muita imagens para ilustração. mostrar esses exemplos que ele está dando, né? Na arquitetura, nas artes, mas é impressionante o quanto de coisas ele traz do universo da engenharia, das ciências da saúde, é sensacional e é uma leitura que, assim, não é engasgada, né? Você lê, assim,
É muito joia. Você não precisa ficar voltando para entender, né? Não, Não, peraí, não. deixa eu ler de novo esse parágrafo aqui que eu não entendi. Você não precisa, você lê uma vez, você fala, É. acaba o parágrafo, é diferente. Hã? O que ele falou? É diferente, né? Você não faz assim. Não entendi. Você fala, meu Deus, era isso. Né? Você faz esse, né? Esse sentimento. Você fala, não acredito nisso aqui. Meu Deus, que incrível, né? Pelo menos essa é a minha sensação. Quando eu tava lendo E ele, aí falando, nossa, é muito nossa, incrível. nossa, era No, o tempo que, inteiro assim. no Quebrar mesmo, ele fala, né, dos cientistas lá na década de 50 que estavam estudando a coisa da molécula de insulina. E aí ele começou a quebrar a molécula de insulina para poder tentar fazer uma insulina sintética, porque até então ela era extraída naturalmente para ser administrada. E esse mesmo procedimento de quebra da molécula de insulina acabou permitindo com que a gente quebrasse o DNA e começasse o que a gente chama hoje de projeto Genoma Humano, que rendeu um prêmio Nobel na década de 80. Então começa em 50, a ideia de quebrar a insulina em pedacinhos. Isso vai ser exportado para pesquisa genética e depois vai dar aí para o Sanger o prêmio Nobel pelo trabalho do projeto Genoma. Então, é lógico, e é engraçado como isso parece grande, né, Rogério? E a gente faz É. quebras pequenas todos os dias na nossa vida. A gente está Que quebrando, a gente quebra quando você fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso aqui, né? Sei lá, olha, mas eu tenho essa coisa que se eu dividir em partes menores aqui, Uhum, e se eu dividir essa outra coisa aqui também em partes menores, né? Atividades mesmo do dia a dia, né? Eu não vou conseguir dar conta de fazer, sei lá, uma bobeira, né? Não vou conseguir limpar minha casa hoje inteira. Putz, mas hoje eu vou limpar pelo menos o banheiro. é. Aí você limpou o banheiro. Aí no outro dia você limpou outra coisa, aí você percebeu que essa pequena quebra de momentos, de lugares, você conseguiu limpar a casa. É. E aí você começa a usar essa situação de não precisa fazer tudo, posso fazer uma parte para outras coisas também. Hoje eu não consigo ler o capítulo inteiro, mas eu posso ler 10 páginas. Aí você leu 10 páginas, em 15 dias acabamos o livro. É. Então, E eu não preciso ler primeiro, o livro de uma vez. Eu não preciso ler o livro em 2 semanas. Aí eu vou ler mais rápido. Não, é que eu... você pode ler Ah, devagar também. você pode ler devagar. Então, mas quebrar a realidade, né? Você está ali, você quebra a própria realidade, né? A gente imagina que as coisas são rígidas. A gente tem essa ideia, né? Que as coisas são rígidas. Então eu preciso mostrar uma imagem e eu preciso mostrar essa imagem na sua completude. Não, às vezes eu preciso mostrar ela quebrada mesmo, né? Uhum, O Picasso, né? Picasso desenhando, querendo falar da guerra, mas pô, como é que eu vou mostrar toda a guerra? Aí ele vai lá e usa o cubismo dele para quebrar essa realidade e colocar lá o cavalo sem cabeça lá, só a é. cabeça do cavalo, né? Cavalo sem cabeça não. Só a cabeça do cavalo, e aí põe a pessoa morta, e põe a pessoa morta de uma maneira tal que você quebrou a realidade e não fica pesado de você ver ao mesmo tempo que você pensa sobre a guerra. Você fala, meu Deus, olha o Ah, que essa guerra civil aqui causou, né? Lá no Guernica, né? Olha só o que causou. Pessoas morreram, animais morreram, a cidade foi destruída. é, Nossa, e a gente fez isso. Então é um quadro que quebra a realidade, a realidade da própria arte, que é aquela pintura estática, né? E às vezes até o nosso conceito de beleza do realismo, né? E aí ele vem com o quadro dele completamente com imagens quebradas ali e aparentemente desconexas que mostram essa realidade. Você fala, meu Deus, é terrível. Essa guerra civil foi terrível. Você não precisa exato. ter uma foto, você não precisa ter a foto do menino deitado de bruços na praia, morto, afogado, para saber que é terrível uma guerra, né? Porque Uhum, essa foto é chocante. É a realidade nua e crua mesmo ali, né? E o Picasso faz a mesma coisa, quebrando a realidade com um quadro cubista. é. É a mesma coisa. Você só precisa ter essa
essa sacada, né? Essa noção, vamos dizer assim, né? Porque se você só olhar o Guernica, você vai falar, nossa, que nada a ver, não, cara, muito louco, tava, sei lá, tava drogado quando pintou isso aqui, negócio desconecta. Aí quando você vê o nome do quadro, o que foi aquilo, o que tá representando, você fala. Aí você começa a olhar as cenas do quadro, você fala, nossa, É. nossa, que terrível. Você sabe que na fisioterapia em especial, eu fiz o ano passado, né, o curso introdutório da facilitação neuromuscular proprioceptiva, e uma das coisas que está muito presente dentro dessa estratégia de reabilitação com exercícios é a gente visualizar o movimento, a tarefa que o paciente quer fazer e quebrando ela em partes. E começar a criar força, coordenação, presença, vamos dizer, presença muscular, né? Uhum, Numa parte do movimento de, por exemplo, de proximal para distal, então do tronco para a mão. Então, o uhum, paciente tem dificuldade para elevar o braço, pegar um negócio. Eu começo a atrapalhar os padrões de força que irradiam da pelve para o ombro. Depois, no ombro, eu trabalho o movimento da escápula. Aí eu coordeno a escápula com a articulação do ombro mesmo. E só por fim eu vou entrar com o cotovelo e a mão. Então, é um exemplo super clássico de quebra de padrão de movimento que a gente usa o tempo todo na fisioterapia. E a ideia aí é que é tão absurdamente é um universo tão grande de possibilidades de você usar estímulos externos, foco atencional externo, pedir para a pessoa olhar a mão, ou olhar um objeto, ou imaginar uma coisa, e inclusive pensar na própria tarefa, no ambiente da casa da pessoa. Então você quebrou aquilo, e aí você pode enriquecer esse universo imaginativo do paciente e a cada vez que você fizer, você pode ir colocando mais ou menos elementos até para aumentar o processamento cerebral. E é um exemplo clássico do que o autor chama de quebra. sim, sim. Super clássico. Isso, a gente faz isso quando a gente está estudando, né, biologia, Sim, né? Você não aprende o corpo, você aprende sistemas, né, diferentes. Saber de todos cito, esses sistemas a são gente chama quebras. cito isto e êmbrio, né? Cito isto e êmbrio genética. Aí a gente tem a base do corpo. Aí nós vamos para anatomia. Aí da anatomia a Então, gente vai para fisiologia. E assim vai. tudo isso daí é quebra, tudo isso daí é É quebra, quebra. né? São quebras. São quebras que foram feitas do próprio corpo para eu saber como esse É. todo funciona. Esse todo tem essa parte, tem essa parte, essa outra parte. Quando a gente junta, é tudo isso aqui. Mas para eu entender como é que funciona, que às vezes, eu lembro que você falou assim para mim, quando eu te mostrei minha ressonância, né, do ombro, Uhum. aí você falou assim, ó, você tem uma tendinopatia aí, e muito possivelmente sua tendinopatia é por causa da sua tireoide. Na minha cabeça, eu nunca imaginei que a minha tireoide, o meu hipotireoidismo, pudesse me causar um problema de tendão. E aí você falou, ó, o Pode. hipotireoidismo tem aí essa desvantagem de enfraquecer os Os tendões. tendões. Porque É. assim, é glândula, na minha cabeça ela tá mexendo com hormônio e não com essa parte. É. Então, porque eu tenho essa visão, né? Que foi inclusive a que o médico disse para mim. Olha, vai mexer com seus hormônios aí, né? Vai mexer com que a tireoide mexe com tal lugar no cérebro e aí atrapalha os outros hormônios. Mas não que fosse atrapalhar o meu tendão, que inclusive está doendo hoje. Ah, é. E que E agora não me preocupa porque eu não fiz nada. Mas eu sei que eu vou ter que conviver com isso, né? Com essa dor com essa que vai desvantagem, aparecer, vai aparecer, vai sumir, vai aparecer, vai sumir, porque o meu tendão está enfraquecido por causa da minha tireoide, mesmo que eu tome medicação, que eu faça o tratamento correto, né? Eu também tenho que fazer outras coisas para que exercício, né, Rogério? o meu tendão não, atividade física, né? Fortalecer o ombro, para que meu Manter esse ombro ombro com não, força, né, Rogério? por quê? Porque a tireoide faz isso. Então, é uma quebra também, né? Você É. saber que essa realidade existe, porque tem uma outra que aparentemente estava distante dela e que ela tem uma influência, Ela né? faz Assim parte como desse complexo faz todo. parte desse complexo, exatamente, desse complexo todo. Então, achar que, às vezes a gente acha que as coisas não estão interligadas, né? Conectadas e tal.
E aí é uma coisa que, para mim, porque antes eu tava preocupado, né? Falei, meu Deus, eu vou ter que operar o ombro. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? O que eu fiz, né? O que eu fiz? E eu falei, Talvez eu precise, mas lembrar não. assim, eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Não lembro de ter feito Ó, nada. tirando o seu caso clínico, o meu favorito dos verbos é o mesclar, para criatividade. Eu gosto do livro inteiro. Não, Mas eu então, também. eu acho que o quebrar é o mais difícil da gente perceber, talvez. É, eu Porque a gente só acho. consegue quebrar quando a gente está ali em cima de alguma coisa para trabalhar, e aí você precisa realmente. Agora, o mesclar, não, mesclar você faz o tempo inteiro. É. O meu favorito é o mesclar, assim, e começa. É Eu acho que o engraçado, entortar também. eu gosto do entortar, mas Entortar o mesclar me parece o mais fácil para o comum? meu cérebro. E aí, Ah, tá. logo assim, logo que começou o capítulo, tem uma foto de um esqueleto e de uma cadeira que ela foi projetada, imaginando, né, essa coisa da estrutura óssea para dar Uhum, suporte. Então, as ligações dela parecem essa coisa principalmente da cavidade torácica. E eu estudo a função da escápula, do movimento do ombro, sobre um ponto de vista de entendimento de como a estrutura se mantém porque a escápula é um osso que ela não tem uma ligação óssea com o esqueleto que não seja uma articulação pequenininha aqui na frente, no externo. A parte uhum, posterior dela, que ela é grande, tal, que está fixada no tronco, ela se suspende por músculos. E tem uma teoria que chama tensigridade, e ela é da arquitetura. Essa teoria é da arquitetura. A tensigridade diz que algumas estruturas, dependendo de como elas são montadas, elas conseguem ficar fixas, independente de força. Então, criam-se torques internos que se equilibram e a estrutura pode se manter de pé com mínima força. E aí tem uma série de estruturas arquitetônicas, prédios construídos ao redor do mundo baseado nessa teoria. E eu aprendi isso e trouxe essa visão de um artigo que eu li, o cara juntava essas coisas, ele mesclava essa teoria da uhum. arquitetura com como a escápula está presa no tórax. É o mais E comum da aí, gente ver isso mesmo. logo que assim, começa o capítulo, página 99, página 101, tem essa cadeira e o esqueleto. Falei, cara, é isso que eu fiz, é isso que a gente faz, a gente está mesclando esse universo da arquitetura com o entendimento do movimento. Então, mesclar para mim é demais. É o verbo de criatividade que eu mais gosto, de inovação que eu mais gosto, certeza. Eu acho que é o que a gente acaba mais usando. Então, não sei se, né, eu posso estar falando uma grande bobagem, que teria que olhar isso com mais Eu cuidado. também não sei. Mas talvez seja o que a gente mais usa mesmo, né? Você vai olhar coisas e suas funções, muitas vezes elas A tiveram língua, né, inspiração. Rogério? Mas A assim, língua. você pega a língua que você fala, idioma, né? Os idiomas, por exemplo, as palavras estrangeiras que a Ah, gente usa sim, dentro da nossa língua. sim, né? Abajur, Tipo, não só isso, né? Várias palavras mesmo. Não, não a, workshop. não o forçado, né? Como a gente tem feito nos últimos anos. É. Mas sim, tem tudo a ver, sim. Mas eu tô pensando no sentido de você olha para, sei lá, um trem-bala. A Uhum. aerodinâmica dele é pensando num animal, né? Você É, vê o helicóptero, que ele, você vê o beija-flor, você vê a libélula, né? é. Então, O como que ele se mantém, futevôlei, né? né? Eu acho máximo que ele tem uma foto de um cara jogando futevôlei, do tipo, você mesclou dois Dois esportes para esportes, virar um terceiro. para virar um terceiro. Então, eu não sei, eu não conheço a história do beisebol, mas eu acho que o beisebol é um cricket com a bola para cima, né? É, Na minha compreensão é isso. parece Então, o é o handball. cricket.
que é jogar a bola com a mão, né? Você não chuta a bola, você joga a bola. Então, tem muitas coisas que a gente tem, né? E que a gente usa no dia a dia, que são coisas que tiveram Misturando. inspiração em algum animal, né? Em algum, em algum ser vivo ou em Uhum. alguma estrutura da natureza, né? O cara viu, falou assim, nossa, É. olha como é que está se mantendo ali, como é que está fazendo aquilo. Tal, daí ele vai, olha e constrói alguma coisa pensando. O Leonardo da Vinci fazia isso, né? Leonardo da Vinci ia lá, olhava, observava, mesmo que a criatividade não seja um esporte de observação, ele ia lá, olhava, observava e ia para prática, né? Ele ia lá, vamos testar isso aqui. Ia lá É. fazer. O Leonardo da Vinci, já contei isso aqui, né? Que ele roubava corpo, né, no cemitério para saber como é que o corpo humano funcionava, né? Então, olha só, ele quer saber como é que o corpo funciona. Ele quer saber como funciona. Ele não está criando nada novo. Ele quer entender uma coisa. É. Aí ele vai lá, ele pega o corpo e ele abre esse corpo e ele olha, beleza, agora isso aqui dá para criar tal coisa aqui. Isso aqui dá para É. fazer tal coisa. A partir disso aqui dá para fazer isso aqui. Então a gente está o tempo inteiro realmente Mesclando. mesclando a realidade, né? Misturando coisas para a gente poder ver o que dá se eu misturar isso aqui. É. O No que dá se universo eu da misturar isso fisioterapia, com aquilo. na fisioterapia O tem Pilates. muito isso. O O Pilates Pilates é não fez isso isso. também? Não misturou? Ele não É. misturou a cama com um elástico e não virou um aparelho que hoje não parece uma cama e Mola. um elástico. É. Ele não parece mais uma cama de hospital, mas é a cama de hospital, que está com mola, está com elástico, É. você senta, fica de joelho nela e vai fazer o exercício lá, de puxar o bagulhinho lá, e cada mola tem uma intensidade, e você, não, só que tem isso, tem isso aqui, tem isso aqui, então ele mescla uma, uma tensão muscular, que você é obrigado a fazer, junto com a tensão da cama do hospital, que hoje você olha para ela, você não fala mais que é cama de hospital. Não, é um aparelho de Pilates. Uhum. E era a cama de hospital da época. É. Então ele misturou, né? Ele mesclou essas duas coisas aí para poder fazer o aparelho para poder ser usado. É, tem muito. No universo da físio tem muito. É, por exemplo, o cara que estudou a pressão plantar, né, o jeito que a gente pisa no chão, quanta de pressão a gente Hum. produz, o experimento dele era feito com umas mangueiras cheias de água e na cabeça tinha um registro, uma coisa que registrava graficamente assim. Então a pessoa pisava e variava a pressão no registro lá em cima. E ele se inspirou no sistema de bombeamento do coração. Outro dia eu fui dar uma aula de alavanca e eu misturei 3, 4 universos diferentes, né, da minha vida. Eu peguei a balança de pesar mala, aquela Uhum. balancinha que a gente usa para pesar a mala da gente para ir para o aeroporto. Eu peguei os meus recursos de marceneira, cortei umas madeirinhas, aí eu prendi um grampo desses de folha, de bastante folha, que é um grampo de pressão, para poder pendurar a balancinha. E a gente usou uns livros para simular alavancas e ver o efeito da posição do eixo na própria balança. Então, assim, fui misturando coisas para poder criar um experimento que ajudava os alunos a entenderem melhor o efeito da posição do eixo na produção de força que o músculo vai fazer. Então, mesclar para mim, assim, é muito intuitivo e até lembrei agora, É natural, né? A gente faz sem é, pensar, né? até Eu não lembrei preciso agora pensar. a minha aluna, a Denise Martinelli, quando ela foi fazer o doutorado de sanduíche dela, ela foi para um instituto em Harvard que chama Instituto VIS. O lema do Instituto VIS é inovação inspirada na biologia. Então, eles estudam animais, o próprio corpo humano, não sei o quê, e aí eles criam soluções a partir de coisas que são inspiradas na própria natureza. Uhum. O E velcro. velcro, aquela malha de nadar que tem um atrito baixo, né? Foi inspirada Aham. em escama de peixe. Então tem várias coisas assim. O Para mim, velcro é o cara tá andando no mato. Não, peraí, esse negócio tá grudado aqui. Nossa, que negócio difícil prega-prega. de sair.
Não, peraí, e se eu olhar isso aqui? Aí ele vai lá, põe no microscópio e vê. Será que dá pra fazer isso aqui? Dá pra reproduzir isso aqui? É o velcro é isso. É É, aquele negocinho lá que gruda numa fibra e você fala, vamos produzir em e massa. gruda. Pronto, E tá aí, gruda. produzido em massa. Aí você pode usar várias coisas hoje com velcro para facilitar se vestir e outras coisas também, né? Não, a Na gente... fisioterapia também, aí tem várias coisas na fisioterapia que tem velcro. As órteses, né, de posicionamento, todas são no velcro. Se não fosse o velcro, você ia fazer como? Você ia ter que amarrar a pessoa? Imobilização, Seria permite que a isso, gente né? tire, reponha, É, né? sim, você pode Muito trocar, incrível. você pode pôr menos pressão, mais pressão, né? Apertar mais, menos. A É, pessoa colocou e você apertou muito. Ah, não, você apertou muito. Aí você fala, não, realmente não pode estar muito apertado, tem que circular sangue aí. Aí você solta um pouco ali, né? Só para realmente cumprir a função que é imobilizar e não gangrenar o membro da pessoa. é, é. E aí, só para a gente passar para o próximo, eu queria lembrar que nesse capítulo do mesclar, tem um ponto muito importante para quem é pesquisador, professor, que é a questão do contexto cultural. Ele fala muito isso, né? Que a gente só se permite fazer essas misturas, esses avanços criativos, Que é onde a inovadores, gente está, né? a partir do momento que a gente está. E aí, quando você falou do exemplo do Leonardo da Vinci, né? Que ele olhava os cadáveres, isso era proibido na época. O cara foi um Sim, era, transgressor. era crime. Quer dizer, Era ainda é crime, crime. né? Mas hoje você tem corpos que são usados só para isso. Mas É, nem você não tinha essa possibilidade, né? Ninguém podia violar o corpo, tinha questão religiosa, né? Não pode mexer no corpo, porque por isso que se queimavam os condenados pela igreja, né? Porque no dia do é, juízo, o corpo dele não vai estar lá para ele ressuscitar. No dia do juízo final, ele não vai aparecer porque a gente queimou o corpo dele, né? Então, quem está condenado não tem corpo para ressuscitar. E aí o Leonardo da Vinci está indo lá mexendo no corpo. Não, como assim? Você está violando? Você está é. maculando a pureza? E essa pessoa vai ressuscitar depois como? Né? Essa era a compreensão literal da época, né? Que hoje a gente não tem mais essa compreensão. A E aí própria, do ponto de vista religioso mesmo, não tem mais essa compreensão do mudou, né? corpo. Mudou. Sim, o E corpo aí, ele é algo importante dentro do ponto de vista religioso, mas não tem problema se o seu corpo material, físico, né, esse aqui, né, você culturalmente cremar passou, ele. Sim, passamos culturalmente dessa passou a fase. ser aceito. Exato. Você pode cremar que a questão espiritual do juízo final, isso pensando em cristianismo, né? Do juízo final, não tem problema nenhum você cremar, Uhum. porque a ressurreição ela é de um novo corpo, de uma nova terra, então É, esse corpo aqui mortal não vai entrar no céu, sei lá, sabe? Esse tipo de coisa. é, Tanto que no próprio hinduísmo, você pega a galera vai lá pro Ganges, pá, taca fogo na pessoa lá e tá tudo certo. né, tá tudo Ó, certo. E a compreensão é outra. outro exemplo que ele dá, né, da questão do momento, da cultura, e que tem muito a ver com aquela outra frase lá do começo, que é quando a gente falou, né, que algo novo, criativo, ele é estimulante, mas também pode ser perturbador. Ele fala do exemplo do Beethoven, né, que ele criou uma peça que tinha uma parte que era muito audaciosa, e em Aham. geral o Beethoven dava zero atenção às críticas, ele criava bem à vontade, mas neste caso em especial, ele fez a apresentação e as pessoas Não ficaram rolou. muito incomodadas, e ele também refletiu que talvez não fosse o momento apropriado para apresentar aquilo. E é curioso isso, sabe, Rogério? E aí ele refaz o final da música Ele refaz, ele mexe na criação dele. para as pessoas poderem ouvir a música. E hoje É, esse trecho ele é tocado e a galera fala, nossa, que é. incrível. Mas não é a original, não é a original. E eu tô falando isso porque muitas pessoas não sabem, mas às vezes a gente propõe soluções para coisas que elas estão num momento inapropriado para aquele público. Eu Uhum. acho que muita gente vai entender do que eu tô falando quando a gente falar de como era a oferta de telereabilitação antes da pandemia. A gente não estava preparado para
aceitar um fisioterapeuta dando tratamento por computador. Depois que a gente teve que experimentar isso obrigatoriamente, entender melhor quais eram os potenciais e as dificuldades, os fatores limitantes, hoje a gente sabe melhor o que dá para fazer por tele, o profissional tem menos objeção e o próprio paciente também entendeu melhor. Mas antes da pandemia era um momento inoportuno para essa inovação, era demais A para as própria pessoas. escola, eu acho, viu, Ana? O próprio ensino Também, mudou muito com a questão da pandemia, porque ele obrigou, essa é a minha visão, pelo menos, ele obrigou muita gente a sair de um lugar. Não, total. tecnologia na escola não funciona, tecnologia não vai dar certo. Tem que ser. E aí, enquanto você tinha pessoas que estavam lá com as TDICs, né, querendo usar essas tecnologias dentro De da sala de aula, informação e comunicação, o próprio Estado, né, resistente a isso, não querendo total. gastar, né, tal. E aí, de repente, vem a pandemia e o Estado é obrigado a gastar, né, a fazer isso, criar isso. Então, assim, eu entendo que há coisas que são extremamente necessárias e que a gente não dá importância para elas, mas também tem um problema, do ponto de vista, pelo menos, da educação, é achar que algumas soluções são as soluções finais. Universais, Finais e universais, exatamente. Olha, agora a gente resolveu o problema da educação, a gente descobriu que a tecnologia resolve e, ó, é só pôr uma televisão dentro da sala, dar um computador para o professor, para o aluno, que, ó, salvamos a educação. Então, acho que isso também é um pouco complicado aí quando a gente fala de métodos, sabe? Foi extremamente importante para vários professores que estavam ainda lá dentro da caverna pararem de rolar a pedra e falar, nossa, existe fogo, né? Então, começar a usar aí esse recurso que é a informática, né? Que é o computador. Ao mesmo tempo que ser tradicional, eu acho extremamente importante, eu gosto muito do tradicional, mas ser arcaico também não dá, né? Bem isso que o Cortella fala também nesse sentido, né? Não dá pra gente ser arcaico, de ficar vivendo um passado e um saudosismo que não rola mais. Ao mesmo tempo que eu também não posso achar que, pareceu isso aqui, pronto, solucionamos todos os problemas do mundo, que não é assim, né? Então, a própria criatividade precisa ter esse equilíbrio também, né? Olha, tô aqui, mas, né? Ó, isso dá, isso não dá, né? Isso rola, isso não rola. Isso acontece, isso não acontece. Eu preciso, dentro do processo criativo, ter noção desse momento que eu estou vivendo, né? Dá para eu fazer isso aqui. Às vezes eu quero ser muito disruptivo e acabo não conseguindo para o momento, né? exato. Rô, no entortar, que você chama de dobrar, Dobrar. os exemplos do livro têm muito dessa coisa de mudar as configurações geométricas, as cores, Uhum. né? Então, formas, cores. E eu fiquei pensando muito em exemplos para fisioterapia, e tem um negócio que a gente usa com pacientes que têm muita dor, que é quando o paciente ele cria uma experiência dolorosa no movimento, então ele começa a evitar, né? Assim, Eu tipo, sei não que é vou isso. fazer isso aqui, certo? Eu sei que é isso, porque quando meu ombro estava doendo muito, eu evitava levantar o braço. Total, exato. E E aí aí, você falou para mim, não, você tem que levantar o braço. Não, tá mas eu liberado, falei para tenho ele, libera medo, tenho medo de isso. levantar o braço e sentir dor. Não, mas você tem que levantar o braço. É. E aí Isso para a mim gente, também explodiu minha cabeça. e aí Pode a gente mexer, não fica tem problema não, criando, levanta o braço. a gente fica criando formas de levar o paciente a fazer um movimento de uma forma diferente. Então, por Uhum. exemplo, você tá com medo de levantar o braço. Aí eu pego, ponho a sua mão numa mesa e peço para você avançar o corpo sobre a mesa. E aí eu tô entortando o movimento. Ao invés de eu fazer com a mão livre, a elevação, eu estou movimentando o corpo sobre a articulação, fazendo a mesma movimentação, mas num sentido diferente. A gente faz isso na físio em vários momentos para lidar com
esses aprendizados de movimento que estão com dor, mas não é... E é engraçado como as pessoas têm dificuldade para fazer isso. Porque eu acho que exige esse entortamento mesmo do movimento, sabe? Você tem que Aham. imaginar ele de um jeito diferente daquilo que é o convencional. É porque eu acho que se você falasse para eu fazer isso, eu faria, porque eu não ia levantar o braço. Você não está prestando atenção. Às vezes a gente usa Ah. também o foco externo, né? Então, eu colocaria você na mesa, as duas mãos assim, e pediria para você esticar a perna para trás. Então, você vai descarregar peso no braço, Hum, mas você não está seguro bastante para catar um peso no braço, entendeu? Na mão e sair entendi. carregando. Tipo assim, Então, se você falasse para mim, levanta esse peso, eu não ia querer levantar. Mas você... levanta a perna, não, eu vou levantar a perna, não vou levantar o braço. Então tudo E aí você bem. está fazendo peso no braço Interessante isso, sem né? perceber, Interessante isso. entendeu? A Porque gente é um pouco entorta. também, é o que eu te falei, né? Você falou assim, nossa, isso aqui eu acho que eu nunca fiz. Ele falou, não, fez sim, você fez quando você mudou a sua prova. Quando você É, mudou a sua prova, você tortou você dobrou, você entortou. Você mudou a sua prova. A prova é assim. Aí você fez a prova assim. é, Você abriu uma outra possibilidade. Você mudou a sua prova, você mudou a sua maneira de avaliar, né? Então você entortou a realidade, porque a realidade tem um padrão, você muda esse padrão, né? Você olha de uma outra perspectiva para aquilo. Eu é. achei bem interessante isso que você falou, porque é isso mesmo, né? É essa coisa mesmo. Eu tô acostumado a levantar, e aí eu tô com medo de levantar. Não, não. Você tá com medo de levantar? Então faz isso aqui. Aí você faz outra coisa, você fala, nossa, E é o mesmo movimento. e é a mesma coisa, né? Você agiu no É, mesmo lugar. Porque, por exemplo, a prova é para avaliar o aluno. Agora, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso com um aluno apavorado. Ai, não vou conseguir responder porque eu sou burro, porque tem essa ideia, né? Ai, eu não vou conseguir, eu sou muito burro. Ai, nossa, essa matéria é muito difícil. De repente, ele está discutindo com o colega ah, aquela pergunta que se ele tivesse sozinho, ele ia estar pensando nisso. Ele estava, não, mas eu acho que isso aqui. Não, mas ó, eu lembro que o Rogério falou tal coisa. Lembra desse dia? O professor falou. E aí, não, mas teve texto, a gente leu o é. texto, a gente viu o vídeo, a gente não sei o quê, e a gente fez, a gente falou. E aí, pronto. E aí eu tô ali olhando para ele e ele tá discutindo. Se ele tivesse feito a prova do jeito convencional, ele não faria. Agora, mas ele vai ter que fazer prova convencional, Rogério. Vai. Quando ele for fazer prova convencional, ele vai ter menos medo. Ele vai mais Claro. seguro fazer prova E convencional. tem uma lógica, ele cria um raciocínio, né? O que os meus alunos falaram quando eu experimentei fazer essa prova que você está comentando, em que as questões abertas são discutidas entre os alunos antes deles preencherem a prova, aconteceu, eu dei 3 questões abertas, todas Uhum. 3 eu tirei gráficos de artigos científicos que tratavam do assunto que foi dado em aula. Então, eles tinham que fazer uma interpretação do gráfico e ligar com o conceito da aula. Não é uma Uhum. habilidade simples, certo? Não, E aí tinha não. muito disso. A pessoa ia olhar para o gráfico e ia falar, cara, por onde que eu me saio aqui? E aí, quando eu dei a oportunidade deles conversarem entre eles, que é algo totalmente inesperado para uma prova formal, Sim. né? Foi a hora que a gente deu a nossa entortadinha e botou a nossa pitada aí de intencionalidade para desenvolver raciocínio, para desenvolver Desenvolve autoconfiança raciocínio, nos alunos, argumento. Desenvolve argumentação. argumento, análise também, né? Porque um fala um negócio e fala assim, nossa, mas eu não estudei isso aí, não. Você pode ali na sua cabeça estar pensando, eu acho que não é por aí a resposta. A gente criou uma situação que favoreceu muitíssimo uma série de habilidades cognitivas que só preencher a resposta da prova, além de deixar o aluno inseguro a respeito se ele estava indo no raciocínio na direção certa, a gente não conseguiria se não tivesse esse debate, essa conversa antes de Porque preencher a prova. foge da obrigatoriedade de decorar o conceito. Exato. Não, precisa decorar. Não, não, não. Não é decorar, amigo. Você precisa entender o que ele significa. Como essa Onde que você coisa vai conversa com usar isso ele? aqui? Onde que você vai usar ele? Porque às vezes você vai estar lá sentado, vai entrar um paciente, vai falar um negócio para você. Você não tem decoreba daquilo que o paciente está te falando, porque cada caso é um caso. Você precisa analisar e pensar como você vai aplicar aquilo para aquele paciente, porque cada pessoa é uma pessoa. Mesmo que haja um protocolo, cada indivíduo é um. Né? Não tem como eu padronizar em massa um exercício, né?
um tratamento, porque não rola. Não rola nem para medicamento Oral, administração intravenoso, oral, oral. Não funciona. 50 pessoas tomarem paracetamol, pode ser que 40 tenham o resultado esperado, mas 10 não vão ter. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. E ainda assim, desses 40 que tiveram o resultado esperado, pode ser que cada um ali tenha em um tempo diferente, cada um tenha, alguém pode ter um efeito colateral, né? Sentir alguma coisa, ou não sentir nada, ou ter uma variação não sei do que, a pressão cair, a pressão subir, sei lá, né? Vários tipos de efeito colateral que pode acontecer, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, tomou uma vacina, teve gente que sentiu dor, teve gente que sentiu nada, teve gente que teve reação, teve gente que quase morreu, então assim, por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho uma coisa que está padronizada, a vacina é assim, mas como ela vai agir no meu corpo, cada pessoa de um jeito. Minha esposa tomou AstraZeneca, nossa, minha esposa ficou péssima de reação. Eu tomei a Pfizer, só tive dor no braço. Mas a minha dor no braço, eu acredito que foi pelo tamanho da agulha. Parecia um cano de PVC de meia polegada entrando no meu braço. E eu não tenho medo de injeção. Eu não tenho medo de injeção, mas eu acho Não, que... repara-se Não, que eu não não. tenho, não tenho medo, não. Mas eu acho que a pessoa que aplicou a injeção em mim devia estar cansada. Olha só para você ver. A pessoa devia estar cansada, devia estar aplicando aquilo ali há muitas O dia horas. inteiro. O dia inteiro. E quando ela foi aplicar em mim, ela já estava cansada. Ela usou uma força que não era necessária. Porque eu senti bater no meu osso. Muito forte. Falei, nossa, peraí, moça, devagar aí, vai arrancar meu braço. Mas eu entendo que ela estava... a primeira vez eu senti dor. Na segunda dose eu não senti dor. Porque daí a pessoa já, né, possivelmente já estava mais acostumada, né? Enfim. Mas na Você também primeira, já todo sabia o mundo que queria ia tomar, acontecer. eu já sabia o que ia acontecer. Eu não sei, né? Ó, Fiz piada, a moça não entendeu minha piada, fiquei triste. você não conseguiu criar a dissonância nela. Ó, Não, na duas verdade, coisas. ela não tinha o contexto, né? Porque É ela falou isso. assim, eu contei a piada para ela, eu expliquei, ela falou assim, eu entendi. Mas eu não tô assistindo televisão, moço, porque é tanta bobagem na televisão agora, na pandemia, que eu não tô assistindo televisão. Então, eu não entendi. Eu fiz uma brincadeira com chip, né? Falei, agora você tá É completando, puro colocando chip. chip em mim. E ela não entendeu, Não né? entendeu. Por quê? Porque ela não estava vendo televisão, e ela não estava na rede social, ela tinha saído, né? Imagina que você é profissional de saúde na rede social durante a pandemia. Coitado, o pessoal deve ter enlouquecido, né? É. Então, eu entendi que Ó, ela não, por que ela não entendeu minha piada. Fiquei triste, mas eu entendi. Dei um desconto pra duas ela. coisas que a gente acabou de passar por elas e que eu não queria encerrar esse episódio sem falar delas. A primeira, que é a tolerância ao erro dentro de sala de aula, Uhum. e a outra, Extremamente que é a necessário. questão de juntar universos, né? Assim, a gente estava falando da nossa prova, as pessoas podem. A gente tem professores que escutam a gente, e eles podem querer Uhum. tentar fazer algo parecido, e eu queria deixar muito claro que a minha disciplina, a disciplina do Rogério, a gente tem um contexto dentro de sala de aula, desde quando a Uhum. gente começa a interagir com Sim, os alunos, que a sim. gente fazer esse tipo de proposição no momento de avaliação somativa, que é a nota que vai decidir o progresso do aluno, os nossos alunos estão preparados para isso. A gente não chega lá com uma novidade do Trouxe nada. uma prova nova aqui, vamos fazer um dia É, novo. só para dizer que, assim, é aquilo que a gente estava falando do começo, né? As inovações, elas podem causar perturbação. Uhum. Então, não foi a prova inteira, não valia de Já 0 a causei 10 essas muita 3 perturbação. perguntas. Ela era parte, tinha depois as questões de múltipla escolha super tradicionais, super aquilo que os alunos estão acostumados. Eu fiz, né, Rogério, um formulário perguntando para os alunos como foi a experiência para eles, porque para algumas pessoas discutir a questão ali antes da prova foi legal, porque não tinha nem ideia de onde ia sair pela questão. Para outras pessoas que tinham um pouco Foi mais de ruim. ideia de onde ir, podia perturbar, então eu queria saber também do aluno se aquela discussão aumentou a ansiedade dele, o nervosismo Uhum. para fazer a resposta. Então também a gente fez teste, né? A gente não soltou isso valendo 10 para os alunos no momento X qualquer.
a gente entendendo que inovações, coisas novas precisam ser bem contextualizadas para não perturbar, a gente vai fazendo isso num crescente dentro de sala de aula. E Porque essa turma que eu fiz a prova, eu já começo, foram primeiros e segundos anos. Os primeiros anos não me conhecem, estão me conhecendo. Só que eles já passaram praticamente, já tinham passado um bimestre comigo. E Isso. sempre que eu começo o ano, eu começo explicando como eu trabalho. E eu vou desenvolvendo sempre essa fala do como eu trabalho. Dessa questão do erro mesmo, né? Eu sempre procuro já no primeiro dia dizer para eles que a sala de aula, a minha aula, se ele tem medo de outra aula que isso acontecer, na minha aula ele não precisa ter medo, porque na minha aula é o lugar de errar, a gente só vai aprender se errar. Então, se me disser alguma coisa, se me der uma resposta e achar que essa resposta está errada, não tem problema, porque eu não vou tirar sarro, não vou humilhar, eu não vou diminuir ele pela resposta errada. Lógico, pode ser que a gente ria porque a resposta é engraçada, e inclusive falo isso, né? Pode ser que a gente dê risada, porque pode ser engraçado. Mas esse riso não é um riso de diminuindo De você. deboche, Não é um riso de deboche, é um riso porque foi engraçado. E pode ser engraçado, não tem problema nenhum. Né? Você pode dar uma resposta e essa resposta ser engraçada. Ela está tão errada que ela é engraçada. Então, você deu essa resposta, vou construindo nele esse não ter esse medo, né, de responder, não ter esse medo de falar. E o aluno do segundo ano já passou um ano inteiro comigo. Primeiro ano, meus alunos do segundo ano já tiveram o primeiro ano inteiro comigo. Deu repetindo isso, deu dizendo isso a cada bimestre. E antes de eu fazer a prova, eu cheguei e falei assim, gente, vamos testar uma prova diferente. Vamos ver como é que funciona. Ela será assim, 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 porque ela entra dentro do contexto de tudo aquilo que eu digo para vocês. Que a prova não pode ser, que o erro tem que ser aceito, que a gente não pode ter medo, que a aula não é texto na lousa, e tal, 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 tal. Então, tudo isso Não, que eu digo para que eu quero que vocês... vocês, eu quero que vocês sejam mais reflexivos, Isso, sim. argumentativos, que vocês E aí, analisem, que vocês ponderem. até o que eu falei para eles o nosso trabalho aqui, a nossa prova, segue e obedece um princípio filosófico, que é um princípio socrático da maiêutica, que é de Acho parir as chique. ideias. Eu não falei nada disso para os meus alunos, porque eu não falo essas palavras difíceis. Eu falei, gente, vamos tentar um negócio aqui. Então, que é um princípio maiêutico, que é de parir as ideias. Vocês já têm as ideias, elas já estão aí, a gente só precisa pôr elas para fora agora. Então, ao mesmo tempo que vocês estão treinando a argumentação, porque vocês vão estar dizendo, vocês estão treinando também o pensamento, né? O como dizer, estão pensando, o raciocínio de vocês. Então, a gente está trabalhando um monte de coisa. O professor não está aqui maluco, decidiu fazer uma prova diferentona, porque vai ser mais fácil para ele, ou porque vai melhorar. Não, não, não. Tem um monte de coisa que está sendo trabalhada aqui. Então, você pode não perceber, mas a gente está trabalhando várias habilidades, várias coisas aqui, e eu estou te explicando antes para a gente poder começar. E aí ele vai fazer a prova, ele compra a ideia, porque ele já sabe quem eu sou, ele já está acostumado comigo. Então, se você quer mudar a sua prova, você quer fazer uma prova assim, lá no meu Instagram, né? Eu acho que eu salvei lá no destaque a explicação dessa prova. Se não tiver salvo, não tem problema, você fala comigo lá que eu te explico direitinho como que eu fiz para você poder fazer, mas só que é uma construção também da mudança da sua postura enquanto professor. Você precisa mudar a sua aula, e aí quando você mudar a sua aula, mudar a sua maneira de ver a aula, e aí você vai poder propor isso para o aluno quando falar. Agora E estou entendendo o que o agora professor eu está vou falando. voltar. Agora, não, desculpa, eu vou parar você. Agora a gente tem que voltar com a frase, que criatividade não é um esporte de observação. Isso. É preciso tentar ser criativo. Não adianta ficar É. esperando uma inspiração bater. Você tem que ir se esforçando para A ver criatividade, alternativas. a criatividade é 99% trabalho e 1% inspiração. Né? Exercício, né? 99% suor e 1% inspiração. Porque se você fica, se eu estiver inspirado, eu faço. Se eu estiver inspirado... E Não, você foi. está trabalhando, você está olhando, aí quando você está olhando, trabalhando, desenvolvendo, você fala, opa, dá um estalo ali, você fala, e se eu fizer? É esse estalo. Né? Mas esse estalo só acontece porque você está No jogo, né? no Tá no jogo, jogo. exatamente. Você está na cena, você está com o braço ocupado, né? Você está trabalhando mesmo ali. E aí o aluno faz um comentário,
vem um negócio na sua cabeça e fala, se eu testar isso que esse aluno está falando Aham. aqui, né? E Aí você foi já por faz aquela isso marcaçãozinha ali. Foi por isso que eu fiquei tão incomodada com os outros livros que eu li, que não tinham essa coisa de como ser criativo, como de fato exercitar o olhar, ficar atento, Uhum. tentar coisas. E foi a hora que eu conversei com você. A gente acabou nesse livro e eu queria que você, Rô, aproveitasse. São as nossas palavras finais nesse episódio. Acho que a gente nunca é muito linear para fazer os nossos episódios, mas Hum, acho que deu para entender do que a gente a está gente nunca é falando. linear mesmo, né? Inclusive, a gente começa a conversar uma coisa, 5 minutos depois, conversando um outro completamente diferente. Outra, totalmente. Mas conta para o pessoal, o que que você está propondo para esse workshop de criatividade? Gente, eu já estou inscrita e eu estou convidando vocês que estão nos ouvindo, que têm vontade de criar o hábito de ver o mundo sob a perspectiva de que as coisas podem ser melhoradas, transformadas, mesmo antes daquilo que está dando certo se exaurir. Porque as coisas, como a gente falou lá no começo, para o cérebro, quando algo é muito repetitivo, a gente deixa aquilo, por mais que funcione bem, ele deixa de ser relevante para o nosso sistema nervoso central. Rô, conta. Conta o que que você É, pensou do workshop, como é que você está imaginando fazer, para o pessoal ir lá te conhecer, porque começa no final de semana que vem. Hoje, esse começa episódio dia vai no 17. ar no dia 14 e vai começar no dia 17 de julho, de junho. Conta Isso. aí pro pessoal. É, inspirado, Faz seu né? jabá. Inspirado pela Ana Maria Siriani, provocado por ela é a melhor palavra. Provocado. Eu comecei a pensar essa coisa do desenvolver esse trabalho, e aí eu pensei em 3 dias, em que cada dia a gente vai aprofundar um pouco mais esse olhar aí para coisas que são aparentemente mais simples para o processo criativo, ou que são de fato simples, coisas que a gente está bem acostumado a fazer, que a gente faz corriqueiramente, mas sem perceber que isso é um processo criativo, e a gente passar a olhar para essas coisas como inspirações mesmo, né, repertório para criatividade. Então, em 3 níveis, né? Então, o primeiro dia vai ser, eu vou mostrar Básico. coisas que a gente faz, que são dia a dia, e com certeza quem tiver lá vai falar assim, ai, nossa, é só isso? E com certeza vai ser isso mesmo. No segundo dia, exercícios um pouco mais difíceis, né, com coisas mais complicadas, que exigem mais da nossa elaboração. E no terceiro dia, coisas um pouco mais difíceis, mais complicadas, que exigem mais ainda nosso, mais trabalho nosso, né? Mais olhar Exercícios, ainda nosso. exercícios todos para iniciantes, mas em nível básico, intermediário e Isso, avançado. isso. Não é tipo assim, vamos escrever um livro. Não, não é isso. Agora você vai ser daqui do terceiro dia com um livro escrito. Não, não é isso. Mas é realmente essa reprogramação do olhar, né? Não sei nem se essa é a melhor comparação, Gostei. mas Acabamos reprogramar. de E não, inventar e eu gostei. surgiu agora isso, inclusive. Igual a citação do livro que eu coloquei no grupo lá, surgiu agora. Como é que eu coloquei? Não sei o que lá, criativo lá, não lembro nem como é que eu É, coloquei, mas deu para essa entender. reprogramação do olhar mesmo. É. Então, a gente está tão acostumado a olhar para as coisas de uma maneira que a gente precisa de uma outra perspectiva. O meu trabalho é dobrar e entortar o seu olhar para as coisas, Exato. né? Você conseguir ver nas coisas do dia a dia Alternativas, né? alternativas criativas, né? Poder criar a partir dessas coisas, ver soluções a partir de você mesmo, né? E você não mais ficar olhando para o outro falando, o outro é criativo, o outro é criativo, mas você já ter esse olhar que você pode criar coisas, né? E aí eu não estou falando de nada Mirabolante. seu novo Elon Musk, Thomas Jefferson. O Elon Musk não criou nada, na verdade, né? Ele só tem A dinheiro. gente nunca sabe, pode ser que dessa turma saia algum Pode Thomas ser, não, lógico, Jefferson. sem dúvida Pode ser. nenhuma. Mas a minha intenção não é que você saia o Thomas Jefferson com 1000 invenções, muito mais invenções, mas com 1000 invenções na sua cabeça que vão revolucionar o planeta. Não. Mas que você modifique o seu olhar para que você possa modificar o seu mundo, É. né? O seu trabalho, a sua forma de fazer.
a sua forma de perceber mesmo, né? Então, nesses 3 dias a gente vai olhar esses exercícios, eu também vou apresentar alguns conceitos, né, daquilo que eu acredito como processo criativo, né? Coisas que estão na nossa cabeça que a gente precisa tirar elas e jogar fora e substituir por coisas novas. E é uma coisa até velhas verdades, né? Verdades que estão enrijecidas já, e a gente precisa raspar essas velhas verdades aí para a gente poder oxigenar com ideias novas, né? E até mesmo oxigenar o próprio intelecto com a possibilidade de coisas novas, né? Não é Ó, nenhuma sede por coisas novas, mas olha, existe aqui a verdade no sentido de alguma coisa que você está acostumado a fazer, né? E é porque a gente faz isso, a gente busca a rotina que a gente estava falando, a gente busca a rotina, e aí o problema é você encontrar essa rotina e tornar ela rígida e uhum, não é nenhum princípio, mas sei lá, um valor insubstituível, e que na verdade é um valor que você pode substituir. exato. Não, o quê? O que é isso, não? Não, eu fiz assim por causa da minha câmera, ela tá embaçando. Quem está no Ah, YouTube está vendo a minha câmera embaçar, voltar enlouquecidamente. é o Aglenoide aí que tá fazendo isso pra É, você. eu queria dizer a respeito desse é um experimento, né? A gente É vai o experimento. experimentar, vivenciar esse negócio Isso, é uma nesses vivência. Tanto que 3 dias. eu tenho chamado muito de vivência, né? Uma vivência criativa, né? É. E Que é uma aí, vivência mesmo. É a gente viver uma experiência que a gente não está acostumado a viver. A gente é, não está acostumado a alguém dizer pra gente, olha, faz assim, olha desse jeito. Como é que você está vendo? Né? uhum, Como é que você vê isso? A gente não está acostumado. Então, a minha ideia, até mesmo, como eu tenho feito isso já em sala de aula, é trazer, e aí, depois que eu reparei que eu já faço em sala de aula, ela, quando você me provocou, que eu reparei, nossa, eu faço isso com meus alunos, é, né? Eu faço eu obrigo eles, de alguma maneira, a parar de olhar como eles estão olhando. É para a muito o vida que eu como. ensino em sociologia, né? A sociologia, lá no primeiro dia eu já falo, olha, sociologia é desnaturalizar o olhar, hein? Olhar as coisas como se elas não fossem naturais, porque a gente naturaliza o olhar. E é isso. É, A gente naturaliza coisas e a gente internaliza e a gente enrijece coisas que a gente precisa quebrar para a gente poder dobrar, entortar e mesclar. é. E é engraçado como várias situações da vida da gente criam essa dessensibilização do olhar. Eu queria Uhum, até falar disso, Rô, porque muitas pessoas podem não entender o porquê desse convite, né? E o convite, por que que eu estou fazendo esse convite para todo mundo que me escuta? Primeiro, porque eu acho que a gente vive uma vida muito de roda de rato. uhum. Todo mundo fazendo o tempo todo o que paga os boletos numa correria danada. A gente está muito disperso e disperso de uma forma negativa. Outra coisa é que, por que fazer em grupo, né? Por que entrar num grupo que vai exercitar a criatividade? Porque é louco, mas está escrito isso no livro. Ó, o nosso cérebro tem mais neurônios nas áreas entre a percepção sensorial e a resposta motora, permitindo conceitos mais abstratos tornarem vários circuitos. E mais, a nossa excepcional sociabilidade nos induz a interagir e trocar ideias continuamente. E com isso, cada pessoa planta em outra uma semente mental. Então, fazer isso em grupo faz muito sentido, né? Porque a Também gente pode cria misturar os nossos repertórios, e cria uma rede de segurança, né? Porque cria uma rede de segurança. essas pessoas que estão aqui nesse lugar, nesse grupo, estão buscando ser assim. Eu É, não preciso ter medo de expor o que eu penso, porque e ninguém aqui vai ridicularizar o que eu disser, a minha ideia não vai ser louca, a minha ideia não vai ser não, rejeitada, não, a minha ideia até vai ser lapidada, acolhida, vai ser acolhida, né? acolhida, exatamente, vai ser acolhida e vai ser lapidada, porque outras pessoas vão dar outras ideias sobre isso que eu estou propondo. E aí eu vou pegar as ideias das outras pessoas e vou lapidando a ideia que eu tive e até porque foi exatamente esse processo. Pensei, fiz, mostrei e as Uhum, pessoas foram dizendo, olha, é, isso, aquilo, isso, aquele outro, isso, aquele outro, isso, aquele outro.
Aí o Mauro disse uma coisa para mim que é muito importante, para mim, foi uma coisa muito importante, que é justamente o que eu tenho tentado fazer e mostrar no Instagram, as pessoas precisam ver onde que elas vão usar isso. Onde cabe. E eu Onde vou cabe falar, isso? e eu vou, assim, é minha última parte nesse convite, né? Tudo aquilo que é natural para gente e a gente de alguma forma nega, abandona, negligencia, nos causa problemas. Então, quando a gente deixa de comer comidas mais naturais, a gente fica doente. Quando a gente deixa de se exercitar, a gente fica doente. E Quando a gente nega esse lado criativo, flexível, inovador, imaginativo, a gente fica doente, saúde mental. Então, esse é um convite para que você venha experimentar coisas que deixam a nossa cabeça melhor. Quando a gente ri de si mesmo, quando a gente ri de uma ideia doida, quando a gente imagina coisas, quando a gente pensa em mundos alternativos e paralelos, a gente está sendo mais humano na nossa essência de elaboração mental. Então, isso cria saúde mental. E cria uma saúde mental, como o Rogério falou, com uma rede de apoio, com repertório, com gente animada, divertida, que gosta disso. Então, não é um convite vazio, não é um convite só, né, marqueteiro. Eu, não, eu eu realmente pedi acredito nisso. eu Eu pedi para acredito o nisso. Rogério essa experiência, ele se jogou nela, a gente tem dividido isso, então eu estou deixando um convite sincero, honesto, de você investir menos de R$ 30 por hora para estar com a gente nessa vivência criativa, exercitando coisas para iniciantes em nível básico, intermediário e avançado, nessas experiências de entortar, mesclar e dobrar. Não, dobrar, misturar aí, tá vendo? Eu sempre erro. Mas o Rogério, é por isso que o Rogério que vai conduzir a gente na experiência. Fica o convite para vocês lerem o livro também. Seguir o Rogério, @Rogério O Pena, Rogério Pena. o Rogério Pena. O Ele tá Rogério, se aqui, você é né? Eu não sei se professor, aparece para as pessoas, mas está aqui também na descrição. O Pena tem 2 N's, então o dois Rogério N's, Pena. isso. A inscrição está na bio do Instagram. Ah, eu não consegui entrar lá pela bio. Manda DM, manda WhatsApp, manda sinal de fumaça. Seja É. criativo para descobrir qual que é o Vem link. dividir essa experiência com a gente, porque a gente vai se lançar nela e é um convite mesmo, que eu realmente acho que isso tem a ver com a nossa saúde, sabe? E Tem a eu ver com só faço o que eu saúde. acredito, viu, Ana? De verdade, assim, eu só faço coisas que eu realmente acredito. Eu não ia criar uma coisa e apresentar para pessoas coisas que eu não acredito. Eu sei. Eu realmente acredito nisso. Tanto que a gente já está na 6ª edição do workshop Maroto, 5 Ai, online, uma presencial. Eu fiz, acho que é isso mesmo, né? 5 ou 4, não sei. Eu sei que eu fiz ano passado, se eu não me engano, três online e uma presencial. E esse ano eu fiz mais uma online. E eu realmente acredito que o improviso muda a vida das pessoas. Eu realmente acredito nisso. E aí as pessoas depois me procuram e falam: olha, realmente mudou minha maneira de muda. ver e Muda as pensar. relações humanas. Muda as relações. É segunda-feira mesmo, que a gente está gravando isso numa quinta. Na segunda ou na terça, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que falou: olha, acho que foi terça ou quarta. A pessoa me mandou uma mensagem e falou: fiz o workshop com você no sábado. Na segunda, eu passei por uma situação. Se fosse antes do workshop, eu responderia de uma maneira. Mas eu agi de outra maneira por causa daquilo que aconteceu no É. workshop. O que aconteceu no workshop mudou a minha maneira de reagir. Então, eu realmente acredito nisso, que o improviso muda vidas. E eu acredito que essa experiência vai mudar, assim, perspectivas e vai fazer com que a gente crie uma rede de pessoas que pensa diferente, que age diferente, se comporta diferente e que é capaz de fazer tudo diferente e melhor, e mais gostoso, e mais tranquilo, Mais e com menos feliz. peso, mais feliz, exatamente, porque é o lugar onde eu busco estar. Eu busco estar nesse lugar, fazendo o que eu quero, realizado com aquilo que eu estou fazendo,
E por isso que eu tenho buscado essas coisas, e se tem uma coisa que eu tenho prazer em fazer de verdade, é dividir o que eu sei. Tanto que você propôs, eu já tinha uma experiência, já meio que estava pensando nisso, e aí quando você propôs, eu falei assim, acho que é a hora de fazer então. E aí ficou nesse tempo todo maturando, né? Eu pensando, eu imaginando, e aí só que também eu lembro que você falou assim para mim, olha, não pode demorar demais, hein? E eu realmente falei, e eu realmente achei que estava demorando demais. Até mesmo no sentido de ter medo, sabe? Ai, Não, e se eu vambora. fizer? E não vai dar certo? E não sei o quê, porque vem, né? Essas ideias vêm na cabeça da gente, a gente tem essa preocupação. E aí eu falei, não, quer saber? Lancei o workshop de improviso, aconteceu, lancei o workshop de improviso, no dia que aconteceu o workshop de improviso, eu falei assim, vou lançar já a vivência de criatividade, porque senão eu não vou lançar. E aí já lancei. Aí já lancei a vivência de criatividade, também quero dizer para você o seguinte, dia 8 de julho, um sábado, vai acontecer mais uma edição do Workshop Maroto. Aí, Então, gente, se não já outra fez oportunidade. workshop de improviso, já faz os dois de uma vez. Passa 3 dias com a gente, Eu já vai recomendo. passar 4 dias, 17, 24 de junho, 1º de julho, e que é a vivência de improviso, vivência de criatividade. São esses 3 dias, esses 3 sábados, 3 horas a cada dia, então são 9 horas aí. Tem Eu fiz uma certificado. coisa, no meu workshop presencial, que eu quero ver se vai dar certo, eu quero fazer essa coisa nessa vivência de Maroto. criatividade, mas você só vai saber que coisa é essa que eu Yeah. fiz no workshop presencial se você participar dos 3 dias. Aí você vai saber, porque daí você vai receber essa coisa aí que eu fiz para o pessoal que fez o presencial comigo. E o workshop de improviso também tem uma coisa especial que é só do workshop online, que do presencial não acontece. Você só vai saber se você participar. Então, É isso que eu tô falando, gente. quer mudar o seu olhar, quer reprogramar a sua maneira de ver, experimentar a realidade, esteja com a Bem, gente, que eu prometo que vai ser diferente. Você não vai sair igual. Isso eu tenho certeza. Rô, eu ia convidar você para deixar uma mensagem final, mas a gente já escolheu qual é, né? Isso daí eu devia tatuar no meu braço, essa frase. Então, gente, este episódio número 71 do podcast Aprender e Ensinar, traz este convite para você se lançar numa experiência de criatividade com a gente. Eu vou estar lá de aluna do Rogério, experimentando essa vivência. Eu deixo agora o meu sincero obrigada por todos os ouvintes que acompanharam a gente até aqui e vou deixar com o Rogério a frase final deste episódio. Eu Vai, vou Rogério Pena. adaptá-la, eu vou adaptar essa frase, porque essa frase faz sentido no livro. Então, eu vou falar essa frase do jeito que faz sentido aqui. Eu vou entortar essa Torta. frase para ela fazer sentido aqui Boa. nesse podcast. Desligue o seu tocador de podcast e refaça o mundo. Aí, só quem viveu verá. Beijo, gente. Só quem viver, viverá. Até o próximo episódio. Tchau.